Senhor Jesus, aqui nós te agradecemos, Senhor, pelo derramar das tuas misericórdias sobre nós, por reter tua ira santa, Senhor, contra esse mundo caótico que não quer te ouvir, Senhor. Mas aqui estamos pedindo a ti, Senhor, para que sejamos servos, assim como o Senhor, servo sofredor, mas que teremos galardão, que teremos o reconhecimento, porque é a promessa do Senhor, no final, depois da volta de Jesus. Obrigado, meu Pai, aqui estamos reunidos para te agradecer e pedindo que o Espírito Santo nos ensine cada dia mais a sermos conforme a imagem e semelhança do Senhor Jesus. É isso que nós pedimos, Senhor, que o homem aqui não se exalte, que o homem aqui não apareça nem aconteça, mesmo porque o homem não tem esse poder. Isso é uma impressão enganosa, uma impressão de que nós temos algum poder. Nós não temos. O poder vem da palavra de Deus, a autoridade sempre, desde a eternidade a eternidade, é Deus a nossa vida. Obrigado, Pai, que possamos fazer esse encontro hoje e que sejamos mais uma vez revestidos de porções da tua glória. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, conforme o último encontro, nós tínhamos pedido a Deus para darmos sequência a esse estudo bíblico acerca da responsabilidade do cristão. Ali nós falamos apenas em introdução. E agora nós damos sequência porque Deus quis e nós obedecemos a Deus. Estamos aqui para isso, para compartilhar entre nós o ensinamento que vem do Espírito para podermos frutificar. Porque uma árvore que não dá fruto merece ser cortada, merece ser jogada no fogo. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Hoje, irmãos, vamos falar sobre aquela primeira palavra que na introdução nós já nos reportamos, que é sobre, agora a primeira palavra, despertar. Um cristão que não despertou, ou que não continua despertando, porque o despertamento, ele permanece, ele é num processo de santificação, ou seja, nenhum santo, nenhum cristão que é santo, que é separado, ele vai se tornar santo plenamente, porque a santidade plena somente de Deus, e nós temos esse atributo de santidade, mas só que o nosso é fragmentado. Nós vamos nos plenificando, aprendendo na palavra, andando o caminho, combatendo o bom combate, guardando a carreira, continuando com a fé, como ensina o apóstolo Paulo. Então, somente no final é que nós vamos ter essa planificação da santificação, e aí sim nós podemos dizer que o despertamento realmente aconteceu. Então, vamos falar sobre despertar. E é claro que aqui eu não vou falar pela minha criatividade, pela minha imaginação, que por mais que seja imaginativa, não tem força nenhuma, é um zero à esquerda, diante da dimensão da palavra de Deus. Então veja bem, o livro que nós vamos ver hoje, que vai servir de base para esse nosso estudo, é a epístola, carta aos Efésios, do apóstolo, escrita pelo apóstolo Paulo. Começando para dizer, a guisa de introdução, também para nós nos situarmos um pouco sobre o que é essa carta. A carta aos Efésios é conhecida como a rainha das epístolas. Imagina-se a rainha das epístolas, claro que isso é uma denominação dada por homens, mas é um atributo para dizer assim que ela é rainha das epístolas porque ela tem uma beleza imensa. As suas palavras são a expressão das palavras de Deus de uma forma feita, quer dizer, usada pelo apóstolo Paulo, de uma forma magnífica, exuberante. E a importância dessa carta a Efésios nos obriga a lermos essa carta diversas vezes e sempre buscando o entendimento
o máximo possível, né? E a gente sabe que a palavra de Deus ela é muito profunda e claro que o homem não vai atingir a plenitude do que é revelado. Mas mesmo assim, nós devemos tentar. Então despertemos para isso também, né? Para lermos a carta aos Efésios. A carta aos Efésios, só para se ter uma ideia, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. Há alguma dúvida quanto a essa autoria da carta? Isso aí se pode, né, discutir através dos estudos acadêmicos, verificar tal, que não é exatamente o espaço aqui. Que ela foi escrita no primeiro século, a evidência, né, depois da morte de Cristo, a ascensão do rei, né? O apóstolo Paulo escreveu essa carta provavelmente entre o ano 60 e o ano 63, só para a gente situar que são mais quase 2000 anos que essa carta foi escrita. E essa carta teve como endereço, possivelmente, a Ásia, as igrejas da Ásia, e da qual, nessa Ásia Menor, Éfeso era a capital, e Paulo escreveu essa carta para esse público. E veja bem, e há outra discussão acerca de onde foi escrita a carta, mas há uma prevalência de que ela foi escrita em Roma. Ela foi escrita em Roma. Então, esses são apenas apontamentos iniciais para nós termos um contato melhor com a carta aos Efésios. Sem esquecer de dizer que ela, em sendo rainha das epístolas, ou seja, a rainha das cartas, ela também é conhecida como manual da doutrina cristã. É uma carta de apenas 6 capítulos, eu digo apenas, mas aí não é apenas pejorativo, mas é para dizer que são apenas em tamanho, né, 6 capítulos, e esses capítulos são escritos mais ou menos nessa ordem de que os 3 primeiros, eles revelam quem são os herdeiros do reino, capítulo 1 ao 3, e do 4 ao 6, ele revela, esses capítulos revelam onde estão esses herdeiros. E nós vamos agora nos dirigirmos ao capítulo 5, que diz assim, eu vou ler, irmãos, glória a Deus, eu vou ler, mas não. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou ler aqui de uma assentada só, para depois eu fazer um estudo, não é certo? Então veja bem, Paulo escrevendo, ele diz assim, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, não esqueçam disso, andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. O versículo 3 do capítulo 5 diz, continuando, mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vocês, como convém a santos. Importa aqui salientar que eu não disse qual é o objetivo da carta. O objetivo da carta, na realidade, é de exortação e encorajamento àqueles irmãozinhos que iam ler a carta, certo? Vem aqui, ele diz bem aqui, ó, que toda impudícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vocês, como convém a santos. Ou seja, não convém a santos que a impudicícia e toda sorte de impureza, né, de maledicência, de iniquidade, de pecado, né, habite dentro dos irmãos, ou seja, dos santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs, ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, no lugar disso, ações de graças. Sabei por isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência.
Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Guarde bem essa frase também, andai Glória como a filhos da Deus. luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplice nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir a isso é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Glória a Deus. Porque tudo que se manifesta é luz, pelo que diz. Então isso aqui é o cerne, né? É o cerne da nossa abordagem de hoje. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando louvor e louvando de coração ao Senhor com hinos e cantos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então a exortação nessa carta, irmãos, para hoje, nesse pouco tempo que nos resta, é exatamente o despertar do cristão. O cristão está vivendo uma vida artificial, uma vida religiosa, quando vive a vida religiosa, ou senão uma vida ostensivamente contrária aos princípios da doutrina de Cristo. Então, irmãos, vamos despertar. Não existe vida cristã sem despertamento. É impossível, porque a tendência do homem pela carne, que milita contra o espírito, né, e pelo que o príncipe desse século cegou todo o entendimento, a tendência sempre é nos colocar para baixo, para nos afastar da sã doutrina, de tudo que é maravilhoso, de tudo que é luz. Então, eu não sei se vocês prestaram atenção, mas eu disse no andar aqui dessa leitura, eu falei 3 vezes em andai, o andar. Por que o que eu quero dizer? Que o despertar, certo, implica em, veja bem, capítulo 5, o versículo 2 diz assim, andai em amor. Guarde isso, andar em amor, irmão. Para despertar, ande em amor. Mais na frente, no versículo 8, diz, andai como filhos da luz. Então você tem também de andar como filhos da luz. Aleluia. E mais embaixo, aqui já no versículo 15, 15, diz, vede prudentemente como andais, não como nécios, ou seja, como tolos, como ignorantes, porque há muitos cristãos que andam ainda na ignorância do mundo, mas andai como sábios, como sábios. Então você viu aí que são 3 coisas, andar em amor, na luz e em sabedoria. Não há como você despertar sem ter essas características que não são nossas. Por quê? Porque elas vêm do Espírito. E a resposta disso aqui é, veja bem, quando diz despertar tu, ó que dormes, levanta-te de entre os mortos, porque estamos todos mortos, e Cristo te iluminará, com a luz de Cristo, ele diz, portanto, vede como andais. Então você tem de andar com sabedoria. Mas como é ser sábio? Aqui já está explicando. Remindo o tempo, ou seja, recuperando o tempo que você gastou. Nós gastamos o tempo em vão, nós não frutificamos. Ele está dizendo aqui, sábios são aqueles que vêm a remir o tempo, porque os dias são maus. E mais, e por esta razão, não nos tornemos insensatos, mas devemos procurar compreender qual a vontade do Senhor. Você vai lá para Romanos 12 e ele fala, do sacrifício vivo que nós devemos ser
com o culto racional, né, para quê? Para sabermos qual é a perfeita, agradável, verdadeira vontade do Senhor. Aleluia. Romanos 12, que é exatamente isso aqui. Então a vontade não é a nossa vontade. Nós vamos remir o tempo também, né, do jeito que nós queremos, mas tudo pela vontade do Senhor. E não devemos nos embriagar com vinho, o que quer dizer o seguinte, que nós não devemos nos perder com coisas vãs, com coisas que não façam utilidade ao reino. É exatamente isso, porque há dissolução, ele diz aqui, mas encheio do Espírito. Aí muita Amém. gente pensa que encher do Espírito, aleluia, Senhor, glória a Deus, é você, por força própria, chegar ali na bomba de gasolina ali, dizer, calibrar pneu e colocar aqui, dizer, o Espírito agora vai me encher, eu vou sair aqui cheio do Espírito. Claro que não é. Encher o Espírito é até o contrário, você tem que secar de você, e o Espírito é que toma conta de você, porque o homem não é nada, o Espírito é que controla. Então, por isso, tudo isso que nós fazemos, a vontade de Deus, encher-se do Espírito, tudo vem pela busca do Senhor, que vai ser o próximo capítulo, se Deus quiser, porque eu falei em despertar, agora vamos falar em buscar o Senhor. Aleluia. Então, irmãos, vejam bem, passando aí rapidamente, dizendo ainda assim, falando entre vós com salmos, entoando, louvando do coração o Senhor, hinos e cantos espirituais, porque quer dizer que nós devemos sempre louvar a Deus, devemos agradecer a Deus, devemos festejar a Deus, nós devemos glorificar a Deus, dando sempre graças por tudo a nosso Deus, em nome do Senhor. E finalmente, aqui no versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. No temor de Cristo. Sujeitando-nos uns aos outros. Porque não adianta, não se diz que o despertamento é de uma pessoa. O despertamento nasce em uma pessoa. Mas a luz de Cristo, ela se comunica com os outros. Porque não há nenhum sentido do segundo mandamento de Jesus, que é amar o próximo como a si mesmo, se não há comunicação. Então é importante que nós tenhamos essa consciência espiritual. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Vamos fazer essa reflexão. Vamos ler mais profundamente a carta de Efésios, aos Efésios, a importância dela, como todas as passagens da Bíblia, todos os livros da Bíblia. Nós devemos a cada dia mais nos iluminar com a palavra do Senhor. E não esqueçam, irmãos, é tempo de despertar. Não devemos deixar que nós morramos diante desse mundo caótico. Nós devemos nos iluminar com Cristo e somente em Cristo. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Glória a Deus, meu Pai. Agradecemos, Senhor, por esse maravilhoso momento. Nós sabemos, Sim, Senhor, Pai amado, que a intensidade do nosso coração vem pela força do Teu Espírito, é que nos verdade, transmuda, Senhor. Senhor. Não na dimensão física simplesmente, Sim, meu santo. mas na Deus. dimensão espiritual, Senhor, onde o Teu mover, Senhor, Sim, o Teu agir, pela Tua bondade, opera em nós, Senhor, os milagres que nem sequer sonhamos, que nem sequer podemos desejar, porque os nossos desejos são minúsculos, os nossos desejos são ímpios, mas os que vêm de Ti, Senhor, a força da Sua, não do desejo, mas da concretude das Suas ações, superam em muito, tudo aquilo que nós imaginamos. Obrigado, meu Pai, por este momento, e se Deus quiser, nós estaremos mais uma vez aqui para louvar a Ti, honrar o Teu nome e agradecer por tudo que tens feito em um dia, mais um dia, feito e criado por Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém.